mesmo. O que eu vou apresentar aqui para vocês é um resultado parcial de um estudo que eu venho empreendendo há algum tempo. As conclusões não são definitivas, elas ainda são bastante provisórias, isto ainda vai ser muito investigado e aperfeiçoado. Melhorou? Então, isso ainda vai ser investigado e aperfeiçoado, e provavelmente isso vai virar um livro com o tempo. O prazo que nós temos para apresentar a coisa aqui é bastante curto, e eu vou deixar aqui para vocês, depois da palestra, deixar aqui na Hebraica uma pequena documentação auxiliar, que ficará à disposição, acho que para quem quiser cópias pode e deve pedir. Eu trouxe esses vários livros porque tem uma citaçãozinha de cada um que a gente vai ler, e alguns cuja leitura eu vou recomendar fortemente. Se o ponto de partida dessa investigação parecer muito remoto, quer dizer, para falar de algo que está acontecendo no século XX, eu tiver que remontar até o século XVI, vocês não fiquem impacientes, não, é porque a coisa é realmente complicada. Toda a situação mundial que nós assistimos tem raízes muito profundas na história do Ocidente, e essas raízes não são fáceis de rastrear. A norma que foi seguida neste estudo foi a do bom e velho Spinoza, que dizia: não rir nem chorar, mas compreender. Então, há fenômenos que são demasiado graves e demasiado assustadores para que nós nos permitamos o luxo de ter perante eles reações emocionais, mesmo de indignação. Quando as coisas são muito graves, aí mesmo é que a gente tem que ficar de cabeça fria e botar o nosso cérebro para funcionar, nos baseando também numa outra máxima, esta de Goethe, que dizia: é urgente ter paciência. Entendeu? O problema é complicado, nós não vamos conseguir entendê-lo se estivermos com pressa, se estivermos nervosos, se tivermos já assim, vamos dizer, opiniões feitas, opiniões prontas, que só vão nos atrapalhar a intelecção do processo. O ponto de partida desta investigação foi, há muitos anos, algo que eu li do filósofo alemão Martin Heidegger. Era uma teoria que ele apresentava sobre as origens do totalitarismo. Ele dizia que a origem remota do totalitarismo estava na entrada da modernidade, quando, com René Descartes, a filosofia proclama a possibilidade que o indivíduo humano tem de chegar a um conhecimento de validade universal a partir tão só do exame de si mesmo e de uma espécie de introspecção. Este é o princípio básico do racionalismo, quer dizer que se o sujeito conhecer duas ou três premissas universais, ele pode deduzir, tirar da sua própria cabeça a totalidade do sistema das ciências. E dizia Martin Heidegger que se existe esta possibilidade do indivíduo humano ter por si mesmo uma visão tão abrangente, tão segura da realidade, então está suposto que o indivíduo detentor deste conhecimento deve ser também o detentor da autoridade sobre o mundo. Ele raciocina que não pode haver o totalitarismo sem a ideia de um controle total da sociedade e do processo histórico, e essa ideia, por sua vez, também não poderia existir, segundo ele, sem um conhecimento total e abrangente da realidade. Então, a pretensão de conhecimento desse novo tipo de indivíduo que emerge com a ciência moderna estaria aí a raiz do totalitarismo. Eu vou ler um trechinho para vocês de um livro majestoso, um estudo magistral sobre isto, de um autor chamado Alain Renaud. O livro chama-se A Era do Indivíduo. Ele escreve um pouco, às vezes, com aquele estilo um pouco pesado e tortuoso que é tão característico dos filósofos franceses, mas vale a pena. Ele diz: em toda uma tradição que, partindo de Heidegger, conduz tanto a Hannah Arendt quanto a Claude Lefort,
o fenômeno totalitário vê-se interpretado através da sua relação com o reino da subjetividade, segundo um raciocínio não desprovido de sedução. O totalitarismo define-se, com toda evidência, como a tentativa de uma política de dominação total. Ora, tal projeto não pode ser concebido senão lá onde o campo sócio-histórico é representado como suscetível de ser integralmente controlado por um poder que o tornasse transparente e que racionalizasse todos os seus aspectos e que logo se tornasse o seu senhor e possuidor. O senhor e possuidor é uma expressão de Descartes, é o homem como senhor e possuidor da totalidade da natureza. Nesse sentido, o fantasma da dominação total não seria senão o último e o mais monstruoso rosto da promoção moderna cartesiana da subjetividade. Muito bem, essa é a teoria de Heidegger, né? O totalitarismo. Prosseguindo neste raciocínio, Heidegger diz que com o racionalismo moderno, então, se no mesmo instante em que se inaugura o sonho ou a ambição de uma ciência universal capaz de dominar, portanto, o processo histórico e controlar totalmente a vida social, no mesmo instante aparece, então, o princípio da racionalização da sociedade moderna. Para a racionalização aqui se referia a Max Weber, que colocando toda a sociedade, vamos dizer, a serviço de um processo industrial cientificamente organizado, elimina, então, vamos dizer, as ligações dos indivíduos com as suas respectivas comunidades de origem, ou seja, ela desacultura milhões de pessoas. Por exemplo, no começo da Revolução Industrial, massas inteiras de antigos artesãos abandonam as suas coletividades, abandonam as suas pequenas cidades e vão para a cidade grande, para a capital, onde se tornam operários de indústria ou desempregados. Então, criando uma multidão de pessoas desarraigadas, que já não tem mais aquela identidade cultural originária, aquela ligação pessoal que tinham com as suas comunidades de origem e que agora são como se fossem átomos soltos no anonimato da sociedade industrial. Então, estes dois processos que Heidegger menciona, primeiro esse vamos dizer, a ideia do controle total da mente humana sobre a realidade e a ideia do desarraigamento, aí estariam, vamos dizer, duas fontes, então, do totalitarismo moderno. Por um lado, pela ambição, vamos dizer, do controle total e, por outro lado, pela desumanização causada, vamos dizer, por esse rolo compressor da sociedade moderna que esmaga as pequenas comunidades, as culturas tradicionais, e instaura em lugar deles a máquina anônima e impessoal da sociedade industrial. Este diagnóstico eu li há mais de 20 anos e me pareceu razoável no momento. Só que mais tarde surgiram duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte, quer dizer que se o totalitarismo começa com essa exaltação da inteligência individual e da consciência individual, como é possível que a primeira coisa que o totalitarismo faça ao se instalar seja justamente esmagar todas as consciências individuais? Na verdade, se alguma consciência individual tem o primado num regime totalitário, só pode ser a consciência individual do governante e a todas as outras é negado, então, um privilégio similar de conhecer a realidade tão bem quanto ele acha que conhece. De modo que, se alguma consciência individual chegou a ser, vamos dizer, exaltada e dignificada durante os regimes totalitários, certamente foi a de Hitler, de Stalin e assim por diante, Mao Tse-tung, mas não certamente a das demais pessoas que viviam sob o seu domínio. E a segunda pergunta é, como é que, se Heidegger conhecia tão bem o espírito do totalitarismo, as suas causas, etc., como é que ele arrumou uma carteirinha do Partido Nazista? Me parecia um pouco inconsistente a coisa, né? Então,
Examinando a coisa por este lado, a gente pode observar que uma das promessas iniciais do Partido Nazista e que pareceram mais, vamos dizer, que pareceram mais sedutoras ao público da época, foi justamente a crítica da sociedade industrial moderna e o apelo ao arraigamento cultural, daquele negócio de sangue e solo. Quer dizer, a identidade nacional germânica, que seria, através do nazismo, segundo prometia, seria reconquistada, devolveria a estes pobres átomos soltos da sociedade industrial um senso de participação e de conexão pessoal com a sua comunidade. Ou seja, voltaria a restaurar um senso dentro da distinção de sociedade e comunidade. Quer dizer, o nazismo prometia uma restauração do senso de comunidade, tá certo? Sobretudo através, vamos dizer, da ligação com os símbolos nacionais, com o culto da raça, esse negócio todo. E isso pareceu ao público, então, bastante atraente durante algum tempo. Acontece que, se isto de fato aconteceu, então é evidente que a explicação de Heidegger para a origem do totalitarismo está errada. Quer dizer que ele diz que o totalitarismo está intrinsecamente associado à impessoalidade da sociedade moderna, que destrói as culturas tradicionais e solta os indivíduos num mundo anônimo, para assim dizer, num deserto de relações humanas, nos quais ele só tem, vamos dizer, entre si uma ligação funcional e econômica, e já não mais os laços pessoais que tinham, vamos dizer, com tradição, religião, aldeia, etc, etc. Ora, mas se foi possível criar um novo totalitarismo, para saber o totalitarismo nazista, né, com base na promessa exatamente contrária, então quer dizer que esta relação intrínseca que Heidegger está vendo entre a impessoalidade da sociedade moderna e o totalitarismo não existe. Quer dizer, a coisa deve ser outra, a linhagem deve ser outra, completamente diferente. Ou seja, é possível você instaurar um totalitarismo de tipo, vamos dizer, anônimo, organizativo, voltado totalmente para a modernização industrial, e é possível também instalar um outro totalitarismo com vamos dizer, o apelo justamente contrário, quer dizer, com o apelo comunitário, o apelo à raça, ao passado, à tradição nacional, etc, etc. Né? E havia as duas possibilidades. Porém, a coisa não terminava só aí. Quer dizer, aí de cara, com isto se dissolve a ideia assim, muito unívoca e simples do totalitarismo e já começamos a vê-lo como um bicho que pode ter duas caras exatamente opostas uma à outra. Porém, essas duas caras também não eram unívocas, porque no totalitarismo comunista, embora ele fosse de tipo cosmopolita, quer dizer, embora fosse se apresentasse como um movimento ainda mais modernizante e ainda mais racionalizante até do que o capitalismo, ele também, de algum modo, cultivava o senso de comunidade, tá certo? Através exatamente da participação no partido. Quer dizer, o partido se tornava, vamos dizer, um novo elo de solidariedade entre as pessoas, né? Substituindo os elos de família e de tradição que tinham sido perdidos. Nós podemos observar, quando nós estudamos a história da cultura que se criou em torno do movimento comunista, e nós vemos a quantidade de sentimentalismo que está associado a esta cultura. Por exemplo, no tempo que se falava do paizinho Stalin, ou hoje, quando as pessoas veem a juventude de Che Guevara e derramam lágrimas, né? Existe toda uma cultura sentimentalística que cria um elo de solidariedade. Eu mesmo, no tempo que eu pertencia ao partido, foi durante 3 anos apenas, eu me sentia integrado naquele movimento, não só politicamente, mas humanamente. Estudando a coisa com um pouco mais de atenção pelo lado comunista, eu cheguei à conclusão de que
houve tantas versões diferentes vamos dizer, da ideologia comunista e tantas propostas diferentes relativas ao regime comunista que nós não conseguiríamos, de maneira alguma, defini-lo como um movimento ideológico unívoco. Existem ideologias comunistas e existem regimes comunistas concebíveis, mas tem uma coisa que tem unidade, é a unidade da cultura comunista. Quem quer que participe de um movimento esquerdista, ele se integra, de certo modo, não num movimento ideológico unívoco, ele pode ter divergência com todo mundo ali, mas qualquer que seja a linha a que ele pertença, ele se integra na cultura e, sobretudo, na cultura psicológica do movimento comunista. E essa cultura psicológica, ela envolve o indivíduo sob todos os lados. Quer dizer, você trabalha com comunistas, você vai no bar com comunistas, você faz festa com comunistas, você está sempre cercado daquelas pessoas que lhe dão um senso de identidade e de pertinência e até de irmandade. Tá certo? Então, peraí, o comunismo, que seria o totalitarismo mais seco, mais frio e mais racional, ele também tem esse componente emocional e comunitário profundo. E, por outro lado, o totalitarismo nazista, cuja ideologia, cujo discurso era voltado para o apelo comunitário, para a volta às raízes, etc., etc., ele, por outro lado, ele tinha um processo de modernização industrial tão racional, tão frio e tão desumano quanto qualquer outro. Está compreendendo? Então, isso observando só pelo lado ideológico, não estou falando das realizações criminosas dos dois regimes, abstraindo isto. Vamos fazer de conta que comunistas e nazistas eram boas pessoas, que nós não temos nada contra eles e que estamos apenas examinando as ideias deles, né? Ou seja, só examinando com o máximo de frieza e de isenção e levando em conta somente as ideias, nós daqui a pouco, por trás dessas ideologias tão bem justificadas, né, que uma fala, vamos dizer, em nome do senso de justiça e igualdade, e outra fala em nome do senso de comunidade e do resgate dos pobres átomos anônimos desarraigados na sociedade industrial. Quer dizer, por trás de toda esta bela conversa vai começar a aparecer o lado monstruoso já, sem nem precisarmos apelar vamos dizer, ao reino dos fatos. Muito bem, mas se esses dois totalitarismos, que se apresentavam com faces opostas, cada um deles tinha dentro de si a face do outro, tá certo? Também, vamos dizer, anexada, como que geminada à sua própria face. Quer dizer, vamos falar de um totalitarismo societário, um totalitarismo comunitário. Esses termos são provisórios, eu ainda não achei os termos adequados para isso, mas para simplificar a guerra, diremos que o socialismo era um totalitarismo societário, tá certo? Quer dizer, voltado para uma dissolução ainda maior das comunidades tradicionais e para uma racionalização ainda maior da sociedade. E o nazismo como um totalitarismo de tipo comunitário, porque apelava a uma espécie de retorno às raízes e ao senso de identidade nacional, grupal e racial. Então, quer dizer, um desses totalitarismos, cada um deles, tinha a imagem do outro geminada a parte do outro que parecia a mais diferente dele, era uma componente dele próprio. Eu não sei se está ficando claro isso aqui. Está entendendo? Se houver qualquer dúvida, você me para, porque esse negócio é confuso mesmo, tá, né? Não, eu estou há anos fazendo o melhor que eu posso para ver se eu consigo achar, quer dizer, as pistas direitinho, consiga mapear esta coisa, dizer o que está acontecendo, afinal de contas, o que é isso, né? E naturalmente todos nós podemos errar, e às vezes a massa de informações que tem nisso é tão grande que eu mesmo acabo me atrapalhando. Então, vamos dizer, esta observação de que os dois totalitarismos, eles eram opostos na sua ideologia. Ideologia quer dizer um discurso pretextual. O que eu chamo de ideologia sempre é isto, né? A ideologia nunca diz o que você vai fazer. Ele diz em nome do que ele quer que você pense que ele está agindo. Não é isso? Essa talvez seja a melhor definição de ideologia essa. É um discurso pretextual, né?
Então, se pegamos, vamos dizer, um partido qualquer, ele sempre terá 2 programas. Tem um programa interno que é para a sua orientação, tá certo? Quer dizer, o que ele vai fazer realmente, a sua estratégia, etc, etc. E tem o discurso de autojustificação ideológica, que é o que ele quer que os outros pensem que ele está fazendo, mas que às vezes não é exatamente o que está fazendo. E se acompanharmos, por exemplo, a trajetória, vamos dizer, desses regimes nos momentos de máxima condensação totalitária, aí é que a duplicidade de estratégia e ideologia se torna uma coisa quase alucinante, porque os camaradas todos fazem exatamente o contrário do que estão dizendo, e isto é sistemático, não é uma coincidência, não. E não pode ser explicado como mera, vamos dizer, hipocrisia, diz uma coisa e faz outra. Não, este é um negócio, essa duplicidade é até planejada. Muito bem, a partir da hora que verificamos que existe esta duplicidade de totalitarismos, e dentro de cada uma delas tem uma nova duplicidade interna, aí é que a teoria explicativa do Heidegger foi mesmo para o brejo, quer dizer, não sobrou nada. O processo, em suma, é muito mais complexo do que se poderia imaginar. Mas esta mesma dualidade que nós usamos agora de comunidade e sociedade, ainda pode nos servir como uma pista para investigar isso aqui, no seguinte sentido. Em toda a sociedade humana que existiu até hoje, toda e qualquer sociedade humana, sempre existe, por um lado, os papéis sociais que as pessoas desempenham, ou seja, a identidade social que cada um tem, como, por exemplo, no momento eu me compreendo a mim mesmo como conferencista e vocês como auditório de conferencista, né? O Arthur Rothenberg se entende a si mesmo como presidente da Hebraica, etc, etc. Vamos dizer, são as identidades que nós desempenhamos na sociedade, com as quais nós nos mostramos e nos compreendemos a nós mesmos na sociedade. Mas existem certos momentos, tá certo, onde você é violentamente despido da sua identidade social. Por exemplo, no instante que você é assaltado na rua, tá certo? Aí um sujeito encosta um revólver na sua cabeça, tá certo? E quer o seu dinheiro, quer esse dinheiro exista, quer não exista, tá certo? Então, neste momento, todas as ligações que você tem na sociedade falham. Você está separado de tudo e você está reduzido à condição humana no seu sentido mais físico, tá certo? Você é apenas um corpo humano vivente que pode estar morto dali 2 segundos. Ou seja, os seus compromissos sociais não contam mais, os seus deveres sociais não têm mais a mínima importância, naquele momento você está dispensado de todos eles, e os benefícios que você espera obter da sociedade também não existem. Uma outra circunstância onde você é desligado da sua identidade social por exemplo, por ocasião de certas experiências extremas. Eu me lembro que quando eu era jovem, tinha 18 anos, eu participei do recenseamento escolar do governo do falecido Adhemar de Barros, e eu participei disso no litoral sul, perto ali de Iguape, Cananéia, e nós íamos pelo meio do mato, procurando os moradores para ver se tinham crianças, quantas crianças tinham, se estavam na escola, se não estavam, etc, etc. E chegou uma hora que nós nos perdemos e ficamos 4 dias, estava eu e mais 2 funcionários, 4 dias no meio do mato, tá certo? Então, ali nós sentimos o que era estar totalmente desamparado das nossas conexões sociais. Ali não havia mais, nenhum de nós era nem mais cidadão brasileiro, nem eleitor, nem pai, nem mãe, nós éramos apenas organismos humanos ameaçados. Uma outra situação que provoca este desligamento seriam, por exemplo, experiências com drogas. O drogado não tem uma identidade social, ele não sabe quais são os seus direitos e deveres sociais, etc, etc. Ele está reduzido a um conjunto, vamos dizer, de sensações e imaginações que assinalam a sua condição de corpo vivente, de organismo vivente, tá certo? E nesse instante, ele pode se relacionar com outras pessoas, mas não através do papel social. É um tipo de relação mais primitiva, tá certo? E que implica, por um lado, a total insegurança, mas por outro também a total liberdade. Em muitas sociedades antigas,
compreendiam que o ser humano não pode viver permanentemente ligado à sua identidade social, mas que essa tem que ser, de vez em quando, dissolvida, e o indivíduo tem que ser jogado em certas experiências mais radicais que o levem, para usar a expressão da Clarice Lispector, perto do coração selvagem da vida. Tá certo? Todo mundo tem uma necessidade, o ser humano tem uma necessidade profunda de vez em quando, se despir da sua identidade social e voltar a uma experiência mais direta e mais primitiva. Ora, se entender essa diferenciação dos papéis sociais e da experiência mais direta, ficou claro isso? Muito bem. Todos os movimentos totalitários, sem exceção, conseguiram colocar massas de pessoas trabalhando por um tipo de organização social mais centralizada, mais controladora e, de certo modo, até mais racional, mais unificada, utilizando justamente este tipo de experiências que despiam a pessoa da sua identidade social e entregavam vamos dizer, a uma certa vivência mais brutal, mais direta e mais primitiva, e imediatamente vestiam nele uma outra identidade, agora já conforme aos planos do Partido Comunista Nazista, etc, etc. Eu vou ler aqui para vocês um outro paragrafinho. Isso aqui é de um clássico da sociologia, Karl Mannheim. E o trabalho se chama Estratégia do Grupo Nazista. Eu não sei se esse livro ainda existe em circulação, é uma edição já bastante antiga. Chama-se Diagnóstico do Nosso Tempo. Alguém conhece? Nunca leram isso? Estou ficando velho mesmo. Então, nas bibliotecas deve ter, mas deveria ser reeditado. Então, diz Karl Mannheim, Hitler inventou um novo método a que se pode dar o nome de estratégia do grupo nazista. O ponto capital da estratégia psicológica de Hitler é jamais encarar o indivíduo como pessoa, mas sempre como membro de um grupo social. O que Hitler faz por instinto está de acordo com o descobrimento da moderna sociologia, ou seja, de que o homem é mais facilmente influenciado através dos vínculos do grupo. E o que é mais importante ainda, as reações dele variam conforme o grupo particular a que pertence. O homem porta-se diferentemente na família, no clube, no exército, em seus negócios ou como um cidadão em geral. Cada grupo, aparentemente, possui suas próprias tradições, proibições e formas de expressão peculiares e, enquanto as conserva intacto, apoia e orienta o comportamento de seus membros. Hitler sabe instintivamente que, enquanto as pessoas se sentem abrigadas em seus próprios grupos sociais, ficam imunes à influência dele. O artifício da estratégia de Hitler, portanto, consiste em romper a resistência do espírito individual por meio da desorganização dos grupos aos quais esse indivíduo pertence. Essa desorganização tem de ser rápida e violenta simultaneamente. Mesmo assim, porém, o seu efeito só será duradouro se conseguir formar imediatamente novos grupos que fomentem o gênero de comportamento aprovado pelo partido. Então, bom, assim, há duas fases principais na estratégia do grupo de Hitler. A decomposição dos grupos tradicionais da sociedade civilizada e uma rápida reconstrução baseada em um padrão de grupos inteiramente novo. Ou seja, o indivíduo é induzido, assim, por um processo muito rápido, a se desligar ou da família, da igreja, do seu grupo local, etc, etc. Então, naquele momento, ele está entregue, vamos dizer, àqueles medos mais primitivos que justamente eu experimentei, por exemplo, quando estava perdido no meio do mato. Você não tendo os vínculos grupais, você não sente a proteção. Então, automaticamente, você sai buscando, quer dizer, uma nova identidade, e daí aparece o sujeito com a carteirinha do partido e diz, olha aqui, meu filho, você paga aqui a mensalidade do partido, está resolvido o seu problema. Isso aqui, evidentemente, não é uma propriedade particular de Hitler. Muitos movimentos de massa fazem a mesma coisa e nós observamos isso diariamente na nossa própria sociedade, nós vemos isso acontecendo.
Mas este jogo, vamos dizer, do indivíduo no seu isolamento, devolvido, vamos dizer, ao terror primitivo, tá certo? Por um lado. E, por outro lado, o indivíduo integrado no grupo e disciplinado segundo o grupo, aí também existe uma certa ambiguidade. Porque a integração no grupo subentende também a disciplina e a obediência, portanto, pode ser o veículo da opressão. E, por outro lado, a independência do indivíduo jogado no meio do mato e isolado dos seus vínculos grupais, pode significar, por um lado, o terror do isolamento e, por outro lado, também a liberdade. Com esses elementos psicológicos, todos os movimentos de massa sempre jogaram. É por isso que você entende que eles podem, por um lado, te prometer a liberdade no instante mesmo em que te submetem a uma disciplina ainda mais pesada do que aquela que você tinha antes. Quer dizer, você quer se libertar, por exemplo, você quer se libertar do seu pai? Eu digo, bom, agora vamos botar um comissário político nas suas costas e você vai ver o que é bom para tosse, tá certo? Se liberta da família, cai dentro do Partido Comunista, Partido Nazista, uma coisa assim, onde certamente vão te oprimir muito mais. Então, existe esse jogo, na verdade, quádruplo. Quer dizer, o isolamento como terror e como liberdade. E a ligação como proteção e como opressão. Ora, o fato é que dos dois grandes movimentos totalitários do século XX, o comunismo e o nazismo, cada um deles, em função do seu modo de articular estes quatro polos, tinha certas limitações que, independentemente de quaisquer erros estratégicos ou até independentemente das violências e crueldades que acabaram fazendo na prática, impedia a sua expansão além de um certo ponto. Ou seja, o senso de participação comunitária que se podia obter através do comunismo era bastante limitado, porque, afinal de contas, vamos dizer, uma comunidade internacional de proletários é uma comunidade anônima, é uma comunidade onde não existe mesmo a identidade individual, onde o indivíduo se dissolve, tá certo? Dissolve a sua individualidade numa multidão, né, de átomos iguais. Quer dizer, nesse sentido, o comunismo agravaria, vamos dizer, a impessoalidade da sociedade industrial, ainda que prometendo uma comunidade. E, por outro lado, a ideologia nazista, na mesma medida em que prometia aos indivíduos um arraigamento comunitário, por isto mesmo, era uma ideologia de tipo nacional e até racial, que só serve para quem é daquela nacionalidade e daquela raça. Quer dizer, eu não vejo... Quer dizer, no Brasil tudo é possível. Uma vez eu vi um sujeito na televisão dando uma entrevista, era o porta-voz do Partido Nazista Brasileiro, era um mulato. Eu não sei como é que ele conseguiu, mas eu não estou falando de brasileiro, estou falando de pessoas racionais. Racionalmente falando, quer dizer, uma ideologia da raça superior só interessa a quem pertence à raça superior, o que evidentemente não é o nosso caso, tá certo? Então, você vê que, não sei se vocês já repararam, mas sempre que existe uma teoria da superioridade racial, por uma maravilhosa coincidência, essa raça é sempre a do teórico. Vocês já viram algum teórico racista que pertence à raça inferior? Não é só eu pertenço à raça inferior, não. Então, onde quer que você veja uma pretensão de superioridade racial, e nós a vimos, por exemplo, não só no caso nazista, mas nós vemos hoje certo teórico do movimento black americano, eu lendo esses camaradas, né, eu vejo como é fácil, né, você argumentar nesse sentido, desde que você esteja assegurado que o resultado da sua pesquisa científica será provar que o superior é você. Porque se você tiver com uma suspeita, bom, eu vou investigar esse negócio, vai que eu provo que existe superioridade racial e eu caí justamente na inferior, eu não vou prosseguir essa pesquisa, não sou besta. Então,
por ser uma ideologia de tipo nacional e racista, é evidente que o interesse dela para outras nações só poderia ser, essa ideologia só poderia ser vendida para outras nações na base da fraude. Quer dizer, cada nova nação que os nazistas faziam aliança, vai ter que provar que eles pertencem à raça superior também. Quer dizer, o italiano é ariano de algum modo, os árabes também vão ser um pouco arianos e assim por diante. Quer dizer, é um trabalho retórica, uma retórica muito tortuosa demais, tá certo? Então nós não podemos conceber, por exemplo, algo como uma internacional nazista. Vai chegar um ponto em que você só provoca antagonismo, tá certo? Então, no total, uma dessas ideologias não oferecia um arraigamento cultural suficiente e a outra oferecia até um arraigamento cultural, mas só para aqueles que tiveram, né, a felicidade de nascer na raça superior. E é justamente aí que, a partir da década de 30, começa a surgir na cabeça de alguns intelectuais muçulmanos que haviam estudado na Europa e que tinham lido essa coisa toda, e tinham lido até Heidegger, Jean-Paul Sartre, essa coisa toda, começa a surgir a ideia de que o Islã tinha a solução para este problema. Então, pelo lado econômico, o Islã tem a sua própria estratégia econômica, vamos dizer, que não é bem de uma economia socialista, é de uma economia que resguarda, vamos dizer, a propriedade privada, mas no qual você tem tantos instrumentos, tá certo, de controle, não somente na mão do Estado, mas você tem tantos instrumentos religiosos de controle, que praticamente, se pode dizer que toda a vida econômica da comunidade estará sob o controle daqueles que tiverem a autoridade religiosa. Pelo lado cultural, o traço mais característico é que o Islã não é somente uma religião no sentido em que, digamos, o cristianismo é uma religião. O Islã é uma cultura inteira, cuja unidade é preservada de qualquer modo, onde quer que o Islã meta as suas patas. Como é que se faz isto? Quando o indivíduo se converte ao Islã, se você for numa mesquita e diz, olha, eu quero entrar aí, quero ser desse negócio aí, eles vão dizer, olha, só tem são 5 pilares, você tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Você diz, são simples assim, então eu quero também. Só que daí, no dia seguinte, você diz, olha, mas tem mais uma outra norma aqui. E depois tem outra, e depois tem outra, e depois tem outra. Porque existe um fenômeno chamado os hadiths. Sabe o que são os hadiths? São ditos e feitos do profeta Maomé. Maomé foi o único profeta ao longo da história cuja vida foi meticulosamente registrada pelos seus contemporâneos. Então anotavam o que ele dizia, o que ele fazia, como ele se relacionava com a família, como ele tratava os problemas de comércio, etc, etc. E existe um repertório de 40 mil hadiths. Esses hadiths marcam o estilo de vida de Maomé. E esse estilo de vida, que é justamente o que se chama a Sunna, acaba por se incorporar na religião como parte integrante dela. Ou seja, o que se diz inicialmente é que isso não é obrigatório. Eu digo, bom, não é obrigatório, mas todo mundo faz assim. Se eu não fizer, eu vou parecer muito esquisito. Então, existe, por exemplo, um modo maometano de você escovar os dentes. Tá certo? Existe um modo maometano de comer, um modo maometano de vestir, um modo maometano de ir ao banheiro, um modo maometano de fazer visitas. Em suma, existe uma receita baseado no estilo de Maomé para cada ação humana. Não há nenhuma situação humana para a qual não tenha uma fórmula. Como o processo da revelação corânica levou 28 anos, desde o primeiro versículo que Maomé recebe do arcanjo Gabriel até o final, onde ele recebe o último versículo, reúne a população e diz, hoje eu completei aqui a vossa religião.
Como se passaram 28 anos, calcula-se que o indivíduo, para absorver a totalidade dessas regras e se tornar realmente um muçulmano, precisaria de 28 anos. Tá certo? E mesmo assim ainda vai falhar. Se falhar também, não tem problema, porque a comunidade inteira está de olho em você, dizendo tal coisa não se faz assim, não diga isso, tá certo? Não se sente assim, não pega comida assada, não escova os dentes assim. Está entendendo? Então, existe um cerco total. Nós podemos comparar. Vocês já repararam que não existe muita propaganda islâmica. Já viram isso? Não vê propaganda islâmica, porque o Islã, ele se expande mais ou menos como uma ameba. Ele engole a ameba que está do lado, entendeu? Então, a hora que o sujeito entra no Islã, ele é totalmente absorvido em todos os aspectos da sua vida. E essa absorção é progressiva. Isso quer dizer que a possibilidade do indivíduo ser religiosamente islâmico, tá certo? E conservar os hábitos da sua cultura originária é praticamente nula. Quando o Islã cresce, ele leva não somente uma doutrina religiosa, mas leva uma cultura inteira. Então, não é verdade o sujeito dizer que quem é islamizado não é arabizado, tá certo? Porque todos esses costumes são realmente árabes, são os costumes de Maomé. Então, quando você vê a variedade, por exemplo, de estilos de vida, de estilos culturais, que existiram entre grupos judaicos ou grupos cristãos ao longo do tempo, para você comparar, sei lá, um judeu africano, tá certo, com um judeu russo, com um alemão, você vai ver que eles realmente pertencem a culturas diferentes. E que entre o seu judaísmo e a cultura local, eles procuram fazer, vamos dizer, algum arranjo. Não é isso? Porque às vezes dá mais certo, às vezes não dá certo. Mas, nesse sentido, eu sugeriria a leitura de um livro de Jacob Wasserman. Quem aqui conhece Jacob Wasserman? Ninguém nunca leu Jacob Wasserman? Uma pessoa? É um homem feliz. O Jacob Wasserman é o Dostoiévski do século XX, do maior romancista da humanidade. E ele escreveu, além dos romances, escreveu um livro que chama O Meu Caminho como Judeu e como Alemão. E ele vai investigando esse paralelismo da condição de judeu e de alemão até chegar a um ponto que você olha, isso aqui é inseparável, nós não temos mais como nos separar da nossa germanidade. Né? Bom, mas isso é porque nasceu lá, se tivesse nascido na Rússia seria outro negócio. Isso para o muçulmano não pode acontecer. Se o muçulmano esteja onde estiver, ele participará mais intensamente da cultura islâmica do que da cultura local. E, em geral, naquilo que essa cultura local não coincida com os valores islâmicos, ele a condenará, tá certo, de maneira bastante rigorosa e se absterá de participar dela, tá certo, em todos os seus detalhes. Isso quer dizer que o senso de participação comunitária que o Islã dá aos seus membros é não apenas intenso e profundo, mas é total. Quer dizer, a adesão ao Islã é imediatamente uma nova identidade comunitária. E é, ao mesmo tempo, a participação numa estratégia mundial. Então, isso quer dizer que, contemplando o problema dos dois totalitarismos, o muçulmano da década de 30 e 40 começou a ter ideias. Algumas dessas ideias, evidentemente, eram de origem ocidental mesmo, tirado do próprio Heidegger. Heidegger foi muito lido entre os líderes islâmicos. Eu lhes recomendo uma outra leitura, que é a autobiografia intelectual de Seyyed Hossein Nasr. Seyyed Hossein Nasr é um grande filósofo iraniano, ele foi ministro da cultura do Irã no tempo do Reza Pahlavi. Essas maquininhas infernais são um problema, hein? Então, ele foi ministro da cultura no tempo do Reza Pahlavi e ele conta ali
a educação que ele teve nos anos 30 no Irã. Então, ali por aí, você tem a ideia do que um rapaz de família rica e culta poderia ter acesso naqueles anos. Toda a cultura europeia da época era transparente para eles. Eles sabiam tudo. Quer dizer, nas casas das pessoas ricas ali de Teherã, eram assiduamente frequentadas por representantes do existencialismo, do marxismo, etc. Tudo que tinha de bom e de melhor na Europa aparecia lá. Eles não estavam de maneira alguma desligados. Então eles tinham isso e ainda tinham todo o aporte tradicional islâmico. Então, o Seyyed Hossein Nasr diz que ele cresceu ouvindo as tias deles recitarem poesia tradicional persa, né? Ele mesmo aprendendo a recitar o Corão de cor desde pequeno e, ao mesmo tempo, ele tinha acesso, vamos dizer, à cultura europeia em todas as suas versões. Quer dizer, por exemplo, a liderança intelectual comunista da época frequentava também a casa daquele pessoal e tal. O pessoal ligado ao existencialismo, até existencialismo cristão, tal como Gabriel Marcel, também era totalmente conhecido ali. Então eles tiveram uma espécie de mostruário da cultura mundial, na qual ao mesmo tempo não tinham nenhuma participação ativa. Quer dizer, eles estavam vendo tudo e não estavam participando ativamente. Eles tiveram muito tempo para pensar nisso aí. Então, a ideia de que o totalitarismo islâmico pudesse resolver os enigmas, resolver as contradições dos dois totalitarismos anteriores, aparece também pelo fato de que que agentes dos dois regimes totalitários tiveram uma atuação intensa em todo o mundo islâmico, já desde antes da guerra e até hoje. Então, você vê, existe, por exemplo, um depoimento de um sujeito que foi chefe do serviço de inteligência romeno, chama-se Ion Mihai Pacepa. Não sei se vocês sabem, mas a União Soviética, nas operações dela no terceiro mundo, ela não jamais a KGB agia diretamente. A KGB agia diretamente na Europa e nos Estados Unidos. Para os países do terceiro mundo, ela usava os serviços secretos dos países satélites que eram treinados especificamente para isso. E esse Pacepa, ele diz nada menos que o seguinte, ele diz, olha, Yasser Arafat foi meu discípulo. Eu que dei toda a formação ideológica dele, eu garanto para você que ele é um marxista-leninista de primeiríssima ordem. Ele foi treinado como militante do partido. Isso para você ter ideia da profundidade da penetração comunista. Quanto à penetração nazista, nós podemos dar dois exemplos. Um é bastante conhecido, um era o grande mufti de Jerusalém, que ainda durante a guerra fez uma viagem a Berlim, sendo recebido pelo Führer e dando uma entrevista no rádio, fazendo um discurso no rádio de Berlim, solicitando ao Führer que tivesse a gentileza de estender a tal da solução final aos judeus de Jerusalém, porque eles estavam sendo discriminados, coitado, não podia ficar assim, né? Quer dizer, por que dar aquilo só aos da Europa, né? Então, você vê que este indivíduo é tido até hoje no mundo islâmico como uma espécie de santo. É um líder religioso que ficou na memória popular e que é idolatrado até hoje. Um outro que é do mesmo teor é Khairallah Turfa, que era tio de Saddam Hussein. Khairallah Turfa é um indivíduo que, na década de 40, tentou um golpe nazista. Ele tem livros publicados, sobrou pelo menos um, tá certo? Na qual a sua defesa do nazismo é explícita, tá certo? E ele tenta um golpe de tipo nazista e se dá mal. Este foi o sujeito que criou Saddam Hussein. O Saddam ficou órfão, foi criado por esse camarada. Esse era o tio e guru dele. Então isso aí são só exemplos soltos. Aqui nesta documentação aqui tem mais alguns, para vocês terem ideia da profundidade da penetração, tanto dos intelectuais europeus lá, quanto da penetração dos serviços de inteligência nazistas e soviéticos. Tá certo?